você tem um produto, entenda se ele tem aquele fit para aquela região, para aquele público que você está querendo atingir. Ele performa, ele é eficiente, ele funciona, ele é desejado. Então esse é o primeiro grande desafio. É moda falar isso, mas a empresa que tem a solução do A ao Z, provavelmente é ela que vai ser escolhida. Eu não quero escolher 10, 20, 30 fornecedores ou parceiros, eu quero um só. Resolve tudo para mim. Fala galera, sejam bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E no nosso episódio de hoje, vamos falar sobre como o agro vem se transformando com tecnologia, relacionamento e propósito e o que o marketing tem a ver com isso. Comigo hoje, Everson Zin, líder de acesso ao mercado e clientes na Sumitomo Chemical, com mais de 20 anos de experiência em vendas, marketing e agricultura digital. Zin, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar falando com você e compartilhar um pouco do conhecimento com todo mundo. Muito bom. Tô curioso aqui para saber o que vai sair desses 20 anos aí de história. Vamos lá. E tenho perguntas aqui boas para a gente passar muito conhecimento para a turma que está nos acompanhando. Então, tô bem curioso aqui para ver as respostas que teremos. E, Zinho, eu queria abrir perguntando como você define um go-to-market de sucesso? Bom, Rodrigo, o go-to-market de sucesso é aquele que consegue chegar, no nosso caso, todos os agricultores e pecuaristas que têm algum problema para ser resolvido. Tá. Então, esse go-to-market ele pode ser de uma forma física, digital, com o nosso time, com algum parceiro, mas ele precisa chegar aonde está o problema. Aonde está aquela pessoa, aquele agricultor, aquele pecuarista que está com alguma dificuldade ou quer saber alguma coisa. Então, a nossa métrica é eu preciso estar aonde o agricultor está, onde o pecuarista está. E você imagina que no Brasil nós temos um tamanho bastante grande, eu diria, né? Exceto talvez na Amazônia, mas no resto dos estados, todos eles têm alguma atividade agrícola. Todos eles têm uma possibilidade ou alguém precisando de ajuda, né, para produzir qualquer cultura, né, que vai desde soja, milho, alface, pasto. E isso dá a dimensão do desafio que é na agricultura ou na pecuária você ter um go-to-market. Essa é uma das disciplinas, eu diria, que mais se precisa esforço dentro das empresas, porque o desafio é muito grande. O desafio logístico, desafio de encontrar esse agricultor, desafio de conversar, desafio de estradas, desafio de conexão. Apesar de agora ter aumentado muito a conexão, ainda o desafio é muito grande, mas o desafio é chegar, conversar, entender aquele problema e as empresas, as marcas e os seus produtos chegarem com a melhor solução. Então no Brasil nós temos um desafio que ele é diferente de outros países, né? Pega outros países com estruturas melhores ou países menores, com uma agricultura muito mais simples que a nossa. Então esse é o principal desafio que todo profissional de marketing que está no agro, ele tem que olhar e se debruçar e desenhar essas estratégias conforme o que tem que atender. E o mais importante é que vai ter que escolher, né? E todas as empresas fazem suas escolhas. É difícil você conseguir atender todos os mercados, né? Sim. Então são escolhas que você faz, mas esse é o desafio que diariamente, pelo menos eu tenho, né? E tenho estudado e tenho participado, e hoje na Sumitomo tento fazer chegar as melhores soluções para o maior número de produtores, para aqueles que precisam das soluções no momento certo. Tem essa também, né? Porque não adianta chegar depois que aconteceu o problema, ou depois que a solução está feita. Então esse é o maior desafio que nós temos hoje no Brasil, né? Além do que o número de produtores, né? Claro que se você comparar com o número do varejo, o varejo fala 200 milhões. Toda a população pode consumir alguma coisa. Na agricultura, nós falamos mais ou menos de 5 milhões de produtores. Mas ainda é muita gente. Mas é 5 milhões espalhado, né? Se fosse 5 milhões na capital, em São Paulo, É uma coisa. teoricamente é um pouco mais fácil. Mas 5 milhões espalhados nos mais de 5 mil municípios do Brasil, no interior. Então esse é o grande desafio de um profissional de marketing quando se trata de acesso ao mercado aqui no Brasil. Bem legal. Pro pessoal poder palpar um pouquinho, né? Nem todo mundo está familiarizado com o GTM, o Go-to-Market. Tem algum exemplo legal? Alguma
algum exemplo de como foi feito esse lançamento, alguma coisa que dá para a turma entender. Tá, entendi agora como funciona esse negócio. Go-to-market, imagine que o grande negócio das empresas do agro, elas não são nas grandes cidades. Elas não acontecem em São Paulo, no Rio de Janeiro, elas acontecem no interior. Né? Hoje nós estamos aqui em Ribeirão, aqui é um polo da agricultura, mas de fato ela acontece talvez aqui em Itápolis, acontece no interior, em Ourinhos, ela acontece nas cidades menores, ali que está. Então, o grande desafio, por exemplo, nós, por exemplo, olhamos cada uma desses municípios, cada uma dessas regiões e começamos a entender em cada uma das regiões qual é o comportamento de compra daquela região. E ela é muito diferente, né? Você pega o estado de São Paulo, começa perto lá de São Paulo, nós temos o Cinturão Verde, é um tipo de comportamento, um tipo de agricultor, um tipo de propriedade, um tipo de maneira dele comprar ou fazer o escambo entre o produto dele com o produto que a gente vende. Você vem aqui para Ribeirão, nós temos grandes usinas, e aí a interação é outra. O escritório de compra às vezes é na fazenda, às vezes é na cidade, o jeito de comprar é outro. Já começa a ter outros players no meio dessa cadeia. Então, o que nós adotamos, né, e é uma maneira legal, é pegar e olhar o Brasil de cima e dividir o Brasil em lotes. Hoje nós dividimos o Brasil, né, num número X de lotes, agrupamento de municípios. Interessante. Que a gente entendeu que esses municípios têm características iguais. Comportamentos similares. E ali em cada uma dessas regiões você dá o tratamento único. Né, o tratamento único e que tende a ser mais assertivo, né, e a maneira possível que nós temos hoje de conseguir fazer. Então essa é uma maneira, uma dica que eu dou, se você tem um negócio que consiga atuar no Brasil inteiro, né, não vai resolver o go-to-market, o acesso, no caso da agricultura ou pecuária, de uma única maneira. Não tem. Eu não tenho todas as soluções para todas, né, mas toda vez que eu olho cada um desses pedaços, eu acho uma maneira diferente de abordar, de acessar, de estar na frente desse agricultor pecuarista, né? E que é pertinente para aquela região, para aquela cultura, para o jeito de ser daqueles produtores ou pecuaristas daquela região. Então essa é a maneira. E esse é o trabalho diário de um profissional de go-to-market, né? Aí junta com o produto, qual é o produto que eu vou lá para aquela região, Legal. qual é a marca, como que eu vou conversar com aqueles produtores daquela região que é diferente do outro, falar com produtores aqui de Ribeirão, é diferente de Ourinhos, Totalmente diferente. Vocês rodam muita pesquisa? Rodo muita pesquisa. Pesquisa é uma das ferramentas que a gente tem. Claro que quanto mais você desce, maior a chance de errar, né? É difícil ter uma pesquisa que consiga chegar em todas elas, mas a gente roda por regiões maiores e tenta apurar ela mais nas regiões menores. E claro que onde que a gente tem os clientes, a gente faz pesquisa. Nosso guia principal é o NPS, né? Como é que eu consigo melhorar o meu NPS, né? E aí com ele a recompra e a indicação. Então são as duas maneiras assim maior. Claro que tem números, né? Uma dica legal também para todo mundo que ouve, hoje tem muita informação gratuita, né? Principalmente nos órgãos federais, né? IBGE, no caso falando do mundo agrícola. Sim. IBGE, Conab, Ministério da Agricultura, tem muita informação de graça que associada a tuas informações internas à pesquisa, você consegue montar um combo de informações, né? Ou montar APIs, nós temos APIs com o Ministério da Agricultura, o Conab, você consegue diariamente sair na frente dos competidores e montar aquela campanha. Então, acho que hoje tá mais, não sei se tá mais fácil do que quando eu iniciei, mas hoje as possibilidades de você enxergar aquele território... Mais rápido, talvez. Elas aumentaram. Eu consigo, talvez, começar a chegar mais perto. É difícil você chegar perto de 5 milhões de agricultores, mas eu diria que não estou ainda na última milha, mas eu estou mais perto dessa conversa, o que é importante para uma marca, né? Quando você tem um monte de marcas, como é que você se diferencia naquele cenário todo lá? Então esse é o papel do go-to-market, nós estamos tentando fazer dessa maneira, né? Juntando com produto, comunicação da marca e outras coisas. Participação em feiras, aqui em Ribeirão tem AgriShow e outras feiras que vão compondo essa estruturação de buscar a preferência do agricultor, do pecuarista, né? Esse é o dia a dia lá. Muito bom. É interessante escutar porque o branding, a comunicação, tem muito mais holofote do que a gente falar em pesquisa, em termos mais técnicos. Isso é muito legal a gente poder passar esse conhecimento para profissionais do mercado, times de marketing, agências, todo mundo que com certeza nos acompanha. E aí, você acha que
o maior erro é esse, é o não regionalizar? Qual que é o maior erro quando eu tento entrar em um novo mercado? Cara, acho que quando tenta entrar no mercado, assim, no final do dia, todas as empresas ela tem algum produto para ser oferecido para aquele público lá. No nosso caso, para o agricultor ou pecuarista, né? Uhum. A primeira pergunta que nós não fizemos, aquele produto que eu consegui desenvolver, no nosso caso, desenvolvimento lá no Japão. Você imagina que é alguém lá no Japão, né, em Tóquio, né, em alguma cidade lá do Japão, que descobre essa molécula, traz para cá, nós testamos aqui em Mogi, e esse produto ele vai ter que ser assertivo lá para Ourinhos. Uhum. Será que ele para Ourinhos ele é a melhor solução? Ou não é para Ourinhos, ele é para Ribeirão Preto, ou talvez ele é para Minas Gerais e não é para São Paulo? Então a primeira coisa que no meu exemplo é se você tem um produto, entenda se ele tem aquele fit para aquela região, para aquele público que você está querendo atingir. Ele performa, ele tem alguma. Ele é eficiente, ele funciona, ele é desejado, o verbo que você quiser utilizar. Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo, e aqui acho que já começa uma diferenciação. A turma não faz muitas vezes E isso. aí eu entendo testando? Testando, mostrando, participando em feira, expondo, né? Aí a maneira tem que achar do seu produto. No nosso caso é demonstrando, tem eventos, tem feira, tem protocolos, tem instituições de pesquisa. Legal. Né? A gente faz muita pesquisa para saber se esse produto ele funciona em São Paulo ou ele é melhor em Minas Gerais. Bom, se ele é menor em Minas Gerais, em São Paulo eu não vou promover ele. Claro. Eu vou falar com o público de Minas Gerais. Que a verba não é infinita. A verba é finita, né? Ela tem o seu... O budget, ele tem... E até porque não vai resultar. Rapidamente ele vai ser percebido e a gente não vai conseguir. Então, esse eu acho que é um primeiro... Não sei se é erro, mas é um primeiro ponto que tem que levar atenção e a gente vê muita gente achando que descobriu um produto e usa do Rio Grande do Sul a Bahia e não funciona. E aí, talvez ele funcione só numa parte do estado. Então, esse é o primeiro ponto. O produto pode ser muito bom, mas não para aquela localização. Para todo aquele público lá. O segundo, eu acho que vem aí entender como você vai levar. Então, o segundo pilar para nós lá é o go-to-market, propriamente dito, onde que eu estou inserido, como é que eu levo esse produto, né? Então, no caso do mundo agro, ele é diferente do varejo tradicional, né? Só que no centro de Ribeirão, assim, você vai numa loja que você tem, no mundo agro, você tem uma fazenda, tem uma lavoura implantada, tem uma soja, uma cana, algodão, uma alface, um café, um pé de laranja, uma árvore de eucalipto, um sorgo, e lá você tem que primeiro mostrar teu produto, naquela fábrica a céu aberto. Depois que tem esse consentimento, o cara funciona aqui na minha área, tem a validação, provavelmente 100% dos agricultores e pecuaristas dão aquela validada no chat GPT, no Google ou em órgãos de pesquisa. Hoje, assim, ele dá, não adianta. O acesso está bem... O acesso está muito fácil. E a terceira, como que eu vendo para ele? Bom, se eu quero comprar, eu estou lá no interior do Mato Grosso. Aonde que eu encontro o produto da Sumitomo? Canal de distribuição. Canal de distribuição ou... eventualmente eu conheço algum representante do Sumitomo que eu posso comprar direto da indústria. Então, só que imagine que são 5 milhões, e aí volta o desafio dos 5 milhões de de agricultores que possam, ou pecuaristas, né, que possam comprar. Então, esse é o segundo, e aqui que talvez está as maiores oportunidades estão aqui, os maiores erros estão aqui. Tá? Porque como ele é muito amplo, né, eu posso apostar de várias maneiras, esse acesso ao mercado tem aqui. E eu acho que tem um terceiro, né, que tem a ver com posicionamento de marca, né? No final do dia, o agricultor é como nós aqui. Eu compro alguma coisa, pode ser um produto, mas a referência nossa é sempre a marca daquele produto. Eu vou comprar um tênis, por mais que eu ache que eu não vou comprar tecnicamente, no final o meu inconsciente é Nike, Adidas, é Olympus, não sei o quê. No agro não é diferente. Eu vou comprar um produto, mas no inconsciente ele vai lembrar daquela marca que tem a ver com ele, de segurança, o que ele quiser buscar que tem no valor dele. Se é segurança, se em algum momento ela fez alguma coisa, se é sustentabilidade, não importa. Então, o grande desafio hoje das marcas, e talvez no agro principalmente, é como elas ocupam esse espaço na cabeça do cliente, do agricultor e pecuarista, para que quando ele decida esse produto é da Sumitomo, Sumitomo é confiança, os nossos valores, bom, então eu vou considerar aquele produto no meu processo de compra. Então tem um pilar aqui, cara, não dá para menosprezar a marca. Se você tem numa região menor, um produto, beleza, produto mas se você, no nosso caso, são marcas nacionais,
a marca precisa ser trabalhada. Se ela não for trabalhada, provavelmente é um dos grandes erros. É mais difícil você explicar porque marca não vende, que no final do dia você faz dinheiro com produto. Então é uma disputa, é uma conversa dentro das empresas, né? Ah, mas eu estou investindo em marca, mas eu preciso vender. Como eu tangibilizo E isso? como você negocia dentro das empresas esse orçamento, né? Ele é finito. Uhum. Então essa é uma conversa também dentro da nossa empresa e todas as empresas. Como que eu coloco esse orçamento que eu tenho anualmente, né? Em desenvolvimento propriamente dito do produto que você tem e desenvolvimento da marca. Porque se a marca é importante, mas ela talvez não venda naquele momento, ela parte de uma composição, é mais difícil você medir o sucesso, ou a metrificação Uhum. da marca, mas ela é importante. Então, acho que esses três pilares aqui, e os maiores, perguntou dos erros, eles estão no pilar do meio do acesso ao mercado, porque a amplitude de possibilidades e esses desafios de tamanho e do tipo, eles são muito grandes no Brasil. Então, para você, assim, é muita coisa que acontece e a chance de você errar é muito grande. Então, isso você pode olhar como um problema, ou se você conseguir aprender rápido também de você, cara, eu testei isso aqui, não deu certo, já vou pro outro, vou testar outro modelo, vou testar outra maneira, né? Então, esse acho que talvez mas aqui tá as maiores erros, mas também as maiores oportunidades, né? Porque é difícil não tem uma empresa dominante nesse setor, que assim, essa aqui não tem, porque É muita coisa. é muita coisa envolvida entre uma empresa como a Sumitomo e o agricultor. Esse meio aqui, ele é muito grande. Então tem desafios, né? E esse é a magia do negócio, essa é a alegria aí nossa de buscar e tudo mais. Essa da marca, eu fiquei curioso. Porque tem esse desafio do branding que tem que ter um propósito, né? Tem muita gente que faz branding sem um objetivo claro de gerar receita, ou aumentar o valor da marca, ou ajudar na venda do produto. E você falou, tá, mas como que eu faço isso no mercado? E aí vou até descer a pergunta mais para evento. O quanto o evento ou os eventos são importantes para essa construção de marca? Eu consigo falar pela nossa, lá nós estamos numa empresa lá na Sumitomo. Você imagine que das que estão no mercado hoje no Brasil, ela é a mais antiga de todas. 400 anos ela tem. Caraca, muito tempo. Só que aqui no Brasil, esse ano nós estamos comemorando 50 anos, mas ela começou pelo B2B, quer dizer, ela não chegava na agricultura, ela só vendia para outras empresas, para outras indústrias, e ela continua vendendo. Mas há 5 anos atrás, ela resolveu também ir para o varejo, para o B2C, lá para o agricultor e pecuarista. Então imagine nós com uma marca de 400 anos, nós somos aqui no Brasil a empresa mais antiga como fundação, mas a mais nova atuando. Então, assim, como é que você constrói uma marca que representa, né, que vem lá do Japão, 400 anos, cara? É uma marca segurança, ela vai estar pelos próximos 400 anos. Então, tudo que ela faz, como é que você traduz tudo que ela faz é com segurança. O produto que ela vai fazer, ela não faz para que não funcione, porque se não funcionar, ela quer estar aqui o ano que vem, então assim, tem uma questão técnica por trás muito grande. É difícil você conseguir explicar, mas esse é a fonte que nós estamos bebendo, assim, de uma marca que quer estar nos próximos 50, já está há 400 anos e quer ficar nos próximos 400 anos. Então, tem esse legado aqui. O segundo é uma marca japonesa, né? Quando você olha ao nosso redor, tudo que se remete ao Japão, inclusive a Sumitomo, é uma marca duradouro, forte, de confiança, né? Mas isso não adianta ficar lá no escritório ou na Paulista. E aí que veio o desafio, né? Que você me fez a pergunta, como falar para 5 milhões de produtores. E o mais importante, né? Talvez 2 pontos. O mercado vivia sem a Sumitomo antes. Nós que estamos entrando agora, eu vou ter que ocupar um espaço que não tinha. E segundo, tem uma série de atores no meio. A relação no agro, ela não é direta com de uma marca. Tem várias pessoas aqui no meio, tem vários atores aqui no meio. Tem cooperativas, tem distribuidor, tem agrônomo, tem consultor, tem pesquisador, tem recomendante. Tem uma série de pessoas, tem o próprio time da Sumitomo no meio para você orientar, tem competição, tem os órgãos reguladores, tem uma série de coisas que você tem que fazer. Então, uma marca, no caso da nossa, você tem que escolher. Nós estamos escolhendo quais são as batalhas que nós vamos construir e estamos construindo. A primeira delas, no nosso caso, nós precisamos que a nossa marca seja conhecida.
Hoje, se nós perguntar para um agricultor e pecuarista, o nosso nível de conhecimento ainda é baixo, é de uma empresa de 5 anos. Na agricultura, 5 anos é um Não é nada. jovem, tá nascendo agora. Aham. Nós estamos a 5 Isso não é agora que nós estamos começando, então nós temos um processo grande. E aí as feiras, elas são parte fundamental, porque nas feiras primeiro que tem um fluxo importante de pessoas, segundo que lá você consegue falar toda a história, né? Você consegue num espaço grande, normalmente são espaços grandes que você Sim, tem, stands legais. contar toda essa história para mais gente, né? Que vem de uma história que vem lá de Tóquio, que tem laboratório, que tem segurança, que tem origem, que tem valor e que tudo isso compõe esse produto para aquela solução da lagarta na soja, na sua propriedade em Ourinhos. Você consegue nas feiras materializar. É difícil você falar isso num Reels do Instagram, do cara sentir. Então, as feiras para nós, elas foram nesse ano que passou, e agora o ciclo de feiras começa, né? O ciclo das feiras do agro, ele começa em dezembro e o pico é janeiro, fevereiro e março, né? Nós já estamos no planejamento total. As nossas feiras, elas vão ser de novo um ponto extremamente importante. O ponto das feiras físicas, elas, para nós, na nossa estratégia desse ano, dos próximos anos, elas ainda vão fazer parte muito pesado. Mas eu vou além, Rodrigo. As feiras, elas são grandes, mas eu convido a todo mundo, porque as feiras grandes são legal, mas o grande legal é que depois de uma feira grande, acontece um monte de feiras menores. Feiras que não aparecem numa mídia. São muito importantes. E aí a magia é muito legal, porque daí uma intimidade muito maior, naquele corpo a corpo, aonde que as coisas acontecem. Onde aquele agricultor, olha, eu fui lá na feira em Ribeirão, eu vi o pavilhão lá de vocês, estava muito cheio, mas eu vi que me fale mais, aí naquela feira menor, mais intimista, com menos gente, com mais tempo. Então, tem um circuito de feiras grandes, mas o que acontece, as grandes são aquelas de segundo layer, né? São aquelas menores, e elas são muito importantes para a construção de marca. Que interessante. Então tem todo esse processo aqui. Os donos das feiras pequenas não podem saber disso. Né? Mas eles sabem. Não, o metro quadrado lá vai subir. Mas eles sabem disso e faz parte, porque é importante. Para nós é super importante. Legal. E aí eu acho que tem outra parte do conteúdo. Né? Por exemplo, nós ainda estamos num momento onde a marca Sumitomo precisa ser reforçada. Então, se você for já antecipando, né? Nas próximas feiras que vão ter a partir de dezembro, né? Continua sendo a marca o principal forte, a principal presença no nosso stand falando sobre as marcas. Claro que quando você é convidado a entrar e você mergulhar dentro do nosso stand, você vai aprender ou vai saber mais sobre os nossos produtos, mas a marca, ela continua sendo a mensagem principal que o cara sai do nosso stand, lá é uma marca Sumitomo, sólida e todos os valores, atributos que nós queremos construir dessa marca nesse momento do nosso estágio. Tem outras empresas, e aqui, né, que já estão num outro processo. E aí, claro que os produtos, eles já têm que fazer mais parte. Então, outra dica é, dependendo do teu negócio, como é que ele está de vida, como é que é o ciclo de vida dos teus negócios. O nosso ciclo de vida, o nosso ciclo de compra, no caso de um produtor, é 1 ano. Você imagine que o cara compra uma vez por ano. Eu tenho uma chance, 2 chances para vender para o cara. Então, é o ciclo de 1 ano. Então, nossos ciclos são longos. Extenso demais. Então, como é que eu faço para fazer? Então, tem outras empresas que a marca já não é mais... Já tem Quando falar de uma outra marca, a turma já sabe, já tem aquela consciência da marca, então a turma fala de produto. Mas nós ainda estamos num processo de marca, de branding, de construção de assim, cara, na Sumitomo eu tenho esses valores, então os produtos que ela me oferece, ou quando for atingido ou alguém me oferecer um produto da Sumitomo, é sobre essa empresa, com esses valores, com essas características que eu vou fazer. Então, as feiras, elas têm um papel importante que nós estamos botando esforço, organizando e tentando dimensionar para esse lado, ou direcionar o esforço para a marca. Muito bom. Tem evento próprio de vocês? Alguma coisa desenhada para isso? Ainda não. Os eventos que nós estamos, eles são todos com alguma feira já pronta, já, né, instalada e com parceiros, mas nossa, ainda não. Tá nos planos, sim. Em algum momento nessa jornada nós temos os nossos eventos, mas o que nós temos hoje, por exemplo, nós temos e aí é um orgulho nosso, o que nós chamamos de LARC, que é um laboratório onde faz todos os testes de produtos que vêm do Japão. Isso fica em Mogi. É uma área gigante,
né, que tem todos os laboratórios que você possa imaginar. Aliás, a Sumitomo é a única empresa que recebe produtos em amostras muito pequenas e consegue fazer as misturas aqui no Brasil. Então, imagina o laboratório como é que é. Diferencial bacana. E aí, ali, o que que nós fizemos? Ali, a gente não faz um evento, uma feira, mas ali nós levamos Alguns clientes. alguns clientes que têm interesse em conhecer essa só Sumitomo, só o lado da Sumitomo que vai de recebimento de amostras, o teste, a configuração desse produto, o desenho desse produto e no campo já uma primeira versão de como é que ele vai funcionar o dia que ele for lançado. E claro, tem todos os equipamentos que são algo assim muito legal e é difícil de explicar aqui, mas é um negócio assim bem louco que tem lá para poder chegar num produto, né, funcionar. Então, ali a gente faz muito, leva muitas pessoas, claro que tem agendas e tal, mas tem muitas pessoas que acaba sendo, na tua pergunta, uma parte do evento, mas dessa composição, não dá para levar muita gente também, né, mas ali é uma parte já do ensaio, talvez para um futuro fazer eventos maiores, né. Aí o que a gente tava falando agora, antes da gente começar a gravação, a busca por creators seria uma forma de levar eles a esse local e trabalhar conteúdo para expor mais ainda a tecnologia, enfim, os atributos positivos que vocês têm? Com certeza. Assim, É um caminho. no mundo agro, talvez o mundo do creators, né? Ele faz 2 anos que ele é muito novo. Talvez está se juntando com o do varejo. Talvez o varejo comece antes, né, e tal. Mas eu diria que não tem 2 anos de vida no agro. Creators ou profissionais ou E tem uns perfis grandes, eu achei alguns. grandes, mas tem muitos também menores, né? Tem os níveis do creator, mas tem muitos menores, influências local Que tem bastante relevância. tem relevância. E eu acho que a grande mudança que teve nesse ano, assim, que tem de tudo, né? Assim como no varejo, a gente tem creators de todos os tipos. Tem aquele que vai trazer um conteúdo, mas a grande sacada desse último ano são os creators técnicos. Que eles misturam esse jeito novo de falar com pessoas, porque a agricultura é uma pessoa, vamos falar de pessoas aqui, Sim. de falar o conteúdo de uma maneira Que mais entende do produto. que é atualizada. Uhum. Não tem diferença de um agricultor de 18 anos lá do interior do Mato Grosso ou daqui de Ribeirão Preto. Ele também tá lá nas redes sociais querendo ouvir ou ver daquela maneira, naquele formato. E hoje eu diria que assim, os creators técnicos, que quando alguém do outro lado vê ou ouve, não importa, né? Ele consegue transferir coisas técnicas. Isso talvez a novidade. Legal. E aí é legal. E aí é legal porque E a gente pode passar um recado, se tiver algum creator técnico do mercado, manda pode mensagem buscar pro para Zinc. que nós estamos olhando esse mercado muito forte e com carinho, porque aqui tem um espaço bem legal. Tem um espaço que tá avançando e quando e tá tudo certo. No nosso caso, nós temos um viés muito mais técnico. Então, o nosso olhar é para esse público aqui. Esse público, ele cresceu muito. Então, muito legal. E, por outro lado, na nossa concepção se eu sou um agricultor e consumo esse conteúdo, a minha chance de produzir melhor. Porque o que nós temos é que os nossos produtos têm que ajudar o produtor, o pecuarista, a produzir mais soja, milho, cana ou mais pasto para produzir mais carne, proteína. Então, se essa informação chega em mais gente, é uma forma de go-to-market. Não estamos falando de go-to-market. Com certeza. É uma forma diferente, mas é go-to-market. É alguém que está me ajudando a levar. Lembra o conceito que eu falei no início? Eu preciso chegar aonde está a dor. Se essa é a forma para aquele público, nós vamos buscar o go-to-market dessa maneira. Então, tem um público sim avançando, tem no mundo do agro, eu diria que ele está 1%, 0,01%. Então, se você ainda está pensando em ser, vá porque tem um espaço muito grande. Se você tem conteúdo, se você é do agro, pecuária, ou não é e quer aprender e tem conteúdo, esse é um mercado que ele nem começou. Ele não começou. Parece que tem muito, mas nem começou. É porque a gente está falando do mercado... Tem várias frentes. A gente fala do mercado, né, que eu particularmente atuo, né, que é do controle de pragas, doenças, mas tem mercado de máquina, tem mercado de software, tem mercado financeiro, tem mercado de compra de grãos. É muita coisa que eu vou transformar o podcast aqui só pro agro. Que os creators podem ajudar. Legal. E fazer parte dessa jornada junto com as empresas. Não está nem começando essa história de creators no agro. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Isso é uma informação bem interessante. Legal, eu vou olhar com mais cuidado. Pode olhar, com certeza. Então, e também no caminho de eventos,
a gente tem uma dificuldade, o mercado em si tem uma dificuldade de medir resultado. Uhum. Então, claro que em uma feira a gente consegue medir captação de lead, ou se a gente implementa alguma coisa de IA, dá para ver quantas pessoas passaram por lá, e vendas, né? Então, mas o que você olha ali para medir esse impacto dessas feiras, essas exposições? Eu diria que assim, eu estou um bom tempo trabalhando nesse assunto, ou com esse assunto também, assim, é difícil você ter uma solução mágica, né? Sim. Eu vou passar alguns pontos que vai depender do momento da tua empresa, do que você quer medir, enfim, aonde que você está, o tamanho da feira, né? Coisas básicas, a gente não pode dizer, cara, será que o meu stand passou muita gente ou não? Cara, aqui um pouco o meu stand não passou ninguém e do lado estava cheio porque talvez o meu stand não foi bem formatado. Uhum. Ele não tinha um bom fluxo, ou ele não tinha sombra. Ou aqui em Ribeirão, eu fiz só céu aberto, esqueci lá que tem um sol para cada um. Pô, então assim, tem que ter a métrica básica. Se, cara, o número é uma feira de 200 mil pessoas. Cara, eu quero que esteja no meu stand, sei lá quantas mil pessoas. Então, tem que ter. Porque isso não é pelo número, é que ele pode dizer muitas coisas sobre o teu stand, o formato que você tem do teu stand. E a escolha da rua também. A escolha da rua, a escolha do formato, dos campos, das ativações que você vai fazer. Então, Sem dúvidas. essa é uma coisa importante que a turma, né, não precisa, não. Ele diz, se você olhar pelo número, ele diz uma coisa. Se você olhar por esse outro ângulo, talvez esse já resolva a tua métrica. Então, não esqueça de medir sempre coisa básica. Quantas pessoas passaram, bota um target lá, veja a feira que é, a rua, enfim, tudo mais. Tem que ter, tá? O segundo que nós olhamos, assim, todos eles nós temos ativações. Quantas pessoas fizeram parte das ativações? Porque uma coisa depois que eu entrei, então eu fui experimentar, venci, o cara entrou lá no meu stand e falou, mas ele pode entrar e olhar, esse negócio não vai. Ele entrou e fez a ativação, fez o circuito. Coletou o lead. Coletou o lead, fez lá o touch numa tela que tinha, assistiu uma palestra, sei lá que tinha, uma conversa, não importa, ganhou um brinde, não, depende da ativação que você vai fazer. Ele fez, essa pessoa que entrou lá, ela fez essa ativação, já é um número. Já é uma coisa legal. Opa, então das pessoas que estavam na feira, o número, quantas que entraram na minha e quantas fizeram ativação e capturaram o lead, cara, aqui eu já começo a fazer assim, será que eu estou sendo efetivo? Será que é interessante continuar participando da feira? Aí você começa a desdobrar em outras coisas, né, assim, mais específicas. A qualidade do lead, então quanto você conseguiu naqueles 2 minutos, conseguiu capturar a informação. Que informação que no outro dia você conseguiu usar. Porque você tem que conseguir, se é para informações básicas, se eu consigo falar com ele no outro dia? Sim, então significa que conseguiu o e-mail, o WhatsApp dele, ele me autorizou a usar. Então se eu não conseguir isso, pode jogar fora o lead. Senão eu não vou conseguir falar com ele. Então, guardei 2 perguntas boas aqui. Então não tem essa aí. E a outra que eu acho que a gente tem testado é como que eu faço uma ativação que ele mesmo captura e a gente consiga dar semana que vem, se você ativar aqui, eu te dou um outro retorno, um brinde, alguma coisa. Então, uma ativação a futuro, que pode ser uma maneira de você continuar a conversa com ele no ambiente... Sem ser pela sua ativação, ele que... Isso, e ele, pô, eu gostei tanto que eu vou voltar. Hoje eu tô aqui na feira, vou capturar todas as informações, ou na Sumitomo, vou em outras feiras, porque eu não tenho tempo, mas esse é um ponto importante. Boa ideia. A gente quer que a turma fique no nosso stand, mas quando nós vamos nas feiras, você quer ficar tudo num lugar só? Não, você vai numa feira para olhar todo mundo. Então, cara, uma outra dica, não monte um stand que você queira prender o cara lá, o cara não vai ficar. Porque na feira não é... Se fosse um evento seu... Okay. Beleza. Mas o evento ali, você como cliente, você não vai numa feira para justamente ver o máximo. A feira é para isso, você bota todo mundo junto para as turmas entender. E depois, gostei lá da Sumitomo. Então, beleza, capto, tirou, né, o lead e tal. Semana que vem, Sumitomo, eu tive lá na feira, me fale mais daquele produto. Então, assim, tem que entender isso. Pós-feira. O pós-feira, mas eu também cuidar que na feira a gente acha, vamos fazer um monte de coisa pro cara ficar aqui. Não, o cara não quer ficar aqui. E o objetivo da feira não é que o cara fique o dia inteiro lá na nossa. Ele tem que olhar, ele vai lá para ver todo mundo junto. É mais barato para ele que todo mundo esteja junto, ele vê todo mundo junto, né? Então, se você tem essa consciência, você monta um stand que o cara rapidamente entra. Não é todo mundo que pensa assim. E acha aí tá a oportunidade e o erro e a oportunidade. Porque senão o cara não vai. Opa, gostei, tem que ter a ativação certa, que o cara pegue aquela informação chave
E aí entra o stand que você falou, cara, tem que ter um stand legal, tem que ter um stand que... Qual é a ativação? Quem é o público, né? Eu tô indo fazer uma feira no sul do Brasil, cara, no sul do Brasil, as feiras, elas têm as pessoas têm mais experiência, mais velhas. Por incrível, a idade dos agricultores são mais experientes. Sua ativação, seu stand tem que estar para esse público. Você vai no Mato Grosso, já é diferente. São agricultores mais novos. Você vai aqui em São Paulo, cara, é mais... Talvez tecnologia, né? Não sei. Não, e assim, tem uma referência diferente. São Paulo e tal, estado, então começa a... Tem que ter esses cuidados. Se você não ter esses cuidados, o teu evento, a tua feira, a tua stand, não vai servir. Ano que vem, corta porque não deu resultado. Não deu, tá certo, não deu mesmo, mas eu não consegui fazer. Então, assim, tem essas essas métricas, né? E o nosso caso, agora falando específico do nosso caso, nós temos uma métrica ainda de brand, né? Claro que vender, mas ainda nós estamos no momento de brand. Então, a gente mede, né, que saiu na mídia, aquela história, né? Fizemos uma série de métricas digitais para medir se nós conseguimos ser efetivos também em alcançar mais gente, porque no nosso caso, esse é um target importante, nesse momento da companhia. Para outras companhias não é, tem que entender o seu momento. Sim. Qual é? Interessante. Aí vem PR, vem outras atividades em cima disso. E eu ia te perguntar um negócio. Eu desconfio que quase nenhuma agência ou montadora que costumam prestar esse serviço ali nas feiras traz um estudo nesse caminho assim, eu fechei essa rua, a angulação da pessoa que está descendo a rua, ela vai ver a testeira minha por esse ângulo e por causa disso eu chamo mais atenção para ela entrar. Eu não sei se a galera acessa esse nível de detalhe para provar para o cliente que, o meu desenho, meu design de stand, ele vai converter mais, ele vai trazer mais gente para dentro. Eu vou ser bem sincero, zero faz isso. Então, para nossas agências, para nós que nenhuma faz. Todas elas, o modelo é padrão. Um terreno lá de X por X metros quadrados. Vai fazer o desenho e... Eu quero um stand assim, eu tenho esse recurso, me traz a planta. Ninguém, então assim, super oportunidade. Não acessa isso. Não tem esse cuidado ainda sobre essa ótica. De novo, acho até, não sei exatamente o que, mas assim, não tem esse cuidado, não tem. Nós estamos falando de feiras abertas, né? Talvez, não sei se esse é o motivo, né? Porque você tem, chove, não chove, vento, mas dá para construir estruturas legais, né? Mas não tem esse cuidado, né? Você falou, vai em eventos que são indoor, né? Esses layouts você vê muito claramente. Você foi falando. Muito LED, muito recorte. E como entra, como faz o circuito dentro, não tem. Isso não existe ainda. Legal. É um negócio que 100% das feiras você vai aquele quadradão, caixas quadradas, caixotões, um com a porta maior, com a porta menor, com o logo em cima, o logo embaixo. Não, dá pra inovar, então, lá. Muito. O espaço aqui é muito grande. Nas feiras, eu acho que ainda tem um espaço bem grande. Aqui na AgriShow, como tem o fundamento muito mais máquinas, né? Você vê um espaço maior de inovação, né? Você vê um espaço onde tem máquina, né? Tem uma atmosfera diferente, né? No mundo que eu participo mais, que são as feiras onde que tem o chão lá, soja, o milho plantado, né, e tal, tem ainda não tem esse olhar que você trouxe, ele não tem ainda, mas é uma mega super oportunidade, porque no final do dia, nós como consumidores, eu sempre falo para todo mundo que faz do nosso time lá e das agências, cara, o agricultor é que nem nós. Você quer um lugar assim? Não, então não adianta, não é porque ele tá lá no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que ele é igual a nós. Se você ia nesse lugar, se você aceita essa ativação, ele vai aceitar também, e não tem nada diferente de nós. Só que ele mora lá, nós moramos aqui. Então tem umas coisas. Tem oportunidade. Muitas. E uma outra oportunidade, a velha briga do marketing e da vendas. Então a gente vai lá, você monta toda a estratégia sua, estruturou um stand bacana, cumprimos os requisitos. O comprador entra, o lead entra lá no stand, o vendedor tá mexendo no celular, tá apoiado na mesa, o time de comunicação faz o seu trabalho, e aí ainda tem espaço para treinar esses times, ou você acha que as empresas treinam bem para venda em feira? Eu acho que poucas as empresas
conseguem entender que o cara que entra numa feira, num espaço, ele é uma potencial oportunidade. Isso, assim, é uma briga. Eu diria, eu tô há 20 anos, tá? Em todos os anos é a mesma discussão. Todos os anos, tá? Isso, eu me arrisco a dizer que é em todas as empresas tem essa dificuldade de dizer assim, cara, se alguém entrar na feira, você tem que estar prontidão. O cara botou o pé lá dentro, você tem que dar abordagem, você tem que falar o bom dia, o boa tarde, o que você precisa, como é que eu posso ajudar, precisa. Nós temos ainda um espaço gigantesco de melhoria, e eu não sei, assim, parece meio cultural do nosso segmento, tá? Eu não sei Acho se que de quase todos. Será? Porque o profissional ele tá treinado para vender no escritório, na rua, no campo, e aí ele vai para feira, às vezes confunde um pouco. Então, existe um treinamento específico ali, uma semana antes, um mês antes vem treinamento para field sales, treinamento para venda na feira tal. O nosso público é o público mais velho lá do sul, e com esse cara a gente tem que usar tal linguagem e vocês vão usar tal abordagem. Treina 2, 3 dias, vai todo mundo um batalhão para vender. Eu imagino que não tenha também esse olhar. Dessa maneira, assim, pensando especificamente em feiras, não tem, né? E assim, é difícil, né? Por exemplo, nós nos dividimos nas feiras, né? E, cara, chega lá de manhã cedo, ó, hoje tem que ser assim, mas, cara, a feira abre às 8, é 8h30 já mudou, já... E o discurso de venda é o mesmo do dia a dia, e a feira é muito diferente. A feira é A diferente. forma de se vender é diferente. Até porque na feira, normalmente, o produtor lá, o pecuarista, ele não vai sozinho. Às vezes ele A família, vai com a família, sócio, não sei. vai o sócio, vai um agrônomo, que é o cara que indica para ele. Então a abordagem é outra, né? Diferente. Então, assim, mas isso sim, de todos é um negócio assim bem incrível. Melhorou, claro que melhorou, Claro. né? Mas assim, essa distração, né, que acontece no nosso dia a dia com o celular, ela acontece lá também. Ela é uma tentação. Isso tá ali de cabeça baixa, né? Falo, rezando, né? E de repente aparece o milagre da tua Perde a frente venda. e perde a venda. Mas isso acontece muito, mas é treinamento, você fala muito bem. Legal. Tem espaço, muito espaço para essa feira, né? Me imagina que nem passa 10 mil pessoas numa feira, cara. Pô, eu nunca. Quando que você consegue, Tanta gente consegue. em uma semana, conseguir trazer para o teu espaço? Cara, se você converter aí 10%, 15%, cara, é muita coisa. É Você verdade. talvez precisaria o ano inteiro para converter aquela lá, naquela região. Então, assim, tem ainda as feiras do agro, de uma maneira geral, elas têm. Um ponto também de uma outra dica, ativações antes, sabe? Nós testamos o ano passado e vamos testar esse ano pro grupo que você já conhece, fala, cara, se você for na feira com esse aqui, procure, e aí você tem a negociação feita lá. Então, fazer um pré-feira legal, esquentar o lead, esquentar né, a conta ali, ela é extremamente importante. Você não vai conseguir fazer para muitos, mas para aqueles que você fizer é especial, né? Sim. Então isso também funciona muito bem, tá? A gente tem feito esse pré-feira também, é uma dica super legal, dependendo do teu negócio, mas ela funciona. Para aqueles agricultores ou clientes que você tem mais intimidade, que já conhece a tua marca, que o papel já é outro, né? Vai lá porque nesse dia vai ter uma condição, você não precisa explicar da marca ainda. Aquele que precisa explicar da marca não tem jeito. Mas aquele que você já rompeu a barreira, já tá no funil mais para baixo, ele já vai pronto. Aquele já vai pronto. Muito bom. Muito bom. Bom, vou sair do assunto de eventos, senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre isso, que é uma área, claro, me interessa bastante, mas já deu para validar algumas ideias aqui que a gente pode implementar. E voltando para a estratégia de marca, tem uma complexidade grande no agro. O pouco que você falou aqui, é muita coisa a ser olhada. E como que a gente traduz isso para o público se conectar com vocês? A construção de uma marca no agro, ela parte de, assim, de confiança que aquela promessa que você fez sobre aquele produto, sobre aquela solução, sobre aquele problema que ele tinha, ela se resolveu. Então, se o problema do agricultor, do pecuarista é produzir mais soja,
Ele tem uma série de problemas para produzir mais soja. Uhum. E se aquela marca lá, ela conseguir resolver uma parte, não todo, ninguém vai resolver todo, não existe marca que resolve tudo, né? Mas se eu consigo resolver uma parte daquele problema, aquela marca, ela começa a fazer parte da preferência, ou quando ele for precisar de novo, né? Recompra. Ele considera aquela marca para entrar no seu hall de conversas para o próximo ciclo. Essa marca, ela se constrói com frequência, né? Você tem que ter uma frequência dentro da propriedade, da conversa. Ela se constrói. Todos os agricultores são empresas, parece que são pequenas, mas são tudo empresas muito grandes, são faturamentos muito grandes. Então, as estruturas por trás de um agricultor, que vai desde, alguns até com marketing, mas desde o RH, a oficina mecânica, ao setor de compras, ao setor de vendas, ao contador, ao advogado, é muita gente por trás, porque tem muitas coisas acontecendo. Então, quanto mais você conseguir resolver outros problemas que não necessariamente o teu produto resolve, maior a confiança que aquele produtor tem em você, ou que a marca vai ter em você, e que aí ele fala assim, aquela marca me ajuda a ser um produtor melhor ou a produzir mais. Interessante. Então, acho que o grande sacada... Não é só sobre o produto. Não, assim, não é que nunca foi, mas as marcas que estão crescendo, que continuam tendo relevância para o produtor, são aquelas que conseguem trazer esse espaço maior de conversa com o produtor. Uhum. Não somente para resolver controle de lagarta na soja. Isso é o mínimo. Esse é o ticket de entrada. Para mim entrar num show, eu tenho que ter o ticket. Esse é o ticket. Tá. Agora, onde que eu vou sentar no show? No camarote? Lá na pista da frente? Longe que eu preciso de um binóculo? Uhum. E essa distância é quando você começa a entender, a marca começa a conversar com ele em outras frentes que não é só o problema. Todas as marcas que estão tendo sucesso, elas têm mais de uma conversa com o produtor. Ela conversa em várias frentes com o produtor. Excelente. E eu falo assim, desde a parte primária, que é o negócio principal, até as soluções de sustentabilidade. Porque se a dor do cara é sustentabilidade, que ele precisa de um selo para vender o produto dele para fora do país, por que eu não posso ajudar ele? Se eu ajudar ele, ele vai conseguir vender, vai conseguir ser melhor remunerado, vai comprar mais produto e a magia acontece. Então, para mim, esse está sendo o segredo das marcas que conseguirem conversar com o produtor. Tem um termo, né? Share of mind. Quanto mais tempo eu conseguir ficar na cabeça dele, de toda a equipe dele, maior a chance que eu tenho de me tornar relevante, a marca tornar relevante, ele me considerar. Toda vez que ele tiver uma coisa nova, ele vai primeiro contar para mim e eu cada vez fico mais relevante. Então, esse é o desafio, eu conhecer da profundidade. Então, e por que você consegue isso só com frequência? Profundidade, né? Eu uso um termo lá dentro da empresa que a gente tem duas maneiras de crescer. Eu posso crescer na horizontal, superficialmente, vendendo para mais gente, mas eu vendo pouco e superficial. O LTV baixíssimo. Ou no LTV maior. Aí eu preciso ter caras com mais profundidade. Isso serve para qualquer negócio. Eu diria que, assim, dos negócios que eu conheço... B2B, mais ainda. Mas para negócio, se numa loja você é assim, se você vai numa universidade, assim, se você vai comprar uma roupa, você vai voltar sempre naquele lugar lá. Se você vai... Assim, é impressionante, tá? E não é sobre mandar brinde. É sobre falar de outras coisas. Se o problema dele tá no RH, como é que eu posso ajudar o RH? Ah, mas eu não sou uma empresa de RH. Não sei, mas eu conheço alguém que pode ajudar. E aí que tá a magia do negócio. Então, no agro, essa tem sido as empresas que conseguem começar a relação por um problema, ela começa a ser expandir, mas ampliar. As marcas, elas estão se expandindo dentro das conversas com os produtores. Duas coisas, então, uma para eu confirmar. Quanto menos fricção eu gero para esse cliente, mais interessante eu sou. Então, se eu comprar de mim for difícil, o time de compras ou o próprio cliente não vai falar, nossa, trabalhão emitir a nota lá e não vou comprar. Então, é menos fricção para facilitar a vida dele. Perfeito. E talvez a gente tenha aí um papo, talvez não, a gente tem um papo de esteira ou prateleira ou ecossistema de produto, tem vários termos que estão usando. Então, quais produtos eu tenho para auxiliar esse cliente? E tem uma pegada grande de educação aí, né?
Então, como eu educo, eu auxilio esse cliente, talvez com materiais educacionais ou com cursos, treinamentos gratuitos, para eu ajudar o RH, esse exemplo que a gente deu. A esteira de produtos que você falou, ela é talvez no curto prazo, assim, curto prazo, quando eu falo curto prazo no agro é diferente do varejo, eles falam em 2 ou 3 anos é curto prazo aqui. Para nós é curto, a gente trata de 3 anos curto prazo, tá? Nossa, tem que trabalhar com planejamento. Então, assim, curto prazo, nesse de 3 anos, esse ponto que estou da esteira de produto, prateleira de produtos, que não é só o meu core. O meu core hoje, por exemplo, na Sumitomo, é solução para controlar problemas que o cara tem na lavoura dele. Esse é o core principal. Controle de praga, né? Controle de praga, doença, né, fazer a planta ficar melhor. Esse é o core. Mas a minha prateleira, ela hoje já tem soluções, cara, eu posso ajudar ele em sustentabilidade, projetos de sustentabilidade, eu posso ajudar ele em projetos de logística, eu posso ajudar ele com projetos de placa solar, E a prestação de serviço. que é prestação de serviço. Quer dizer, Legal. eu já começo a falar com ele, eu já começo a entrar lá dentro da propriedade dele com outras coisas que não tem. Eu começo a ajudar ele, por exemplo, com uma coisa diferente. Nós temos hoje 4 lugares que a gente pode levar ele para viajar. Ah, mas eu sou agente de viagem? Não. Mas eu posso levar ele em Mojimirim, conhecer a nossa parte de pesquisa, a nossa fábrica em Maracanaú. Sabe onde fica Maracanaú? Alguém sabe onde é Maracanaú? Não sei onde fica. Do lado de Fortaleza, a primeira cidade do lado de Fortaleza, é a nossa fábrica. Pô, conhecer a legal fábrica, conhecer. totalmente diferente. Nós temos uma outra estrutura em Chicago e posso levar ele para Tóquio. Cara, mas o que tem a ver? Você é agente de turismo? Não. Mas para alguns agricultores ou para alguns clientes, essa é a forma que eu consigo criar um diferencial. Pô, cara, eu queria para Tóquio, cara, queria... Baita experiência. Então, assim, eu tô dizendo, esses produtos, a gente tem essas prateleiras de produtos que vão além da solução. Ela começa por O cliente aqui fica aqui, né? para você aumentar a conversa com ele e trazer essa solução. No final, é share of mind. Eu preciso estar mais na agenda. Enquanto eu tô falando com ele não tá falando com outra pessoa. É isso. Simples, é tão simples como que eu crio mais agendas com ele. Assim, isso é para qualquer produto, para qualquer marca. Como que eu crio mais agendas, né? Quando eu tava falando de ter mais produtos, Mais ponto de contato. quanto eu fechar daquela agenda, menos espaço, aqui falando de negócio, menos espaço sobra para outra marca, para outra empresa. Então, mas eu tenho que ser relevante, não tem que ter fricção, tem que ser fácil, tem que cumprir a promessa da marca Sim. que você tem, e a coisa vai acontecendo. É fácil? Nem um pouco. Tem coisas importantes que CRM, essas coisas, assim, é desafio para todo mundo, tecnologia, enfim, desafios são... A gente pode abrir um outro fórum aqui de desafios, assim, dessa parte mais atrás das cenas, que eles são bem grandes, tá? No agro, são bem grandes. Sem dúvidas. Esse negócio do ponto de contato, o agro é maravilhoso para quem presta serviço e escutar. Você começa a relembrar de uma série de atividades básicas que a gente deixa de fazer. Aí a frequência, ela tem que acontecer e muitas vezes a gente esquece, deixa de lado. E aí tem uma frase, se eu não me engano, é do Alfredo Soares, que ele fala, se o seu vendedor, o seu atendimento só tá falando com o cliente na reunião, esquece. O seu atendimento é chato. Então é isso aí. A reunião é o formal, né? Mas e todo o resto do relacionamento? O agro faz isso muito bem. Então eu acho que tem essas oportunidades, elas são grandes, né? O agro é uma fábrica a céu aberto. Esse é importante. E aí as oportunidades, elas são de todos os lados, né? Porque tá previsto chover, muda o cenário. Não choveu, mudou o cenário. Então, é desafiador. Para quem não é do agro, assim... Tenha isso. Imagina você se você é uma pessoa que tem uma fábrica indoor, qualquer fábrica, qualquer coisa, você chega às 8, abre, liga a máquina, funciona, tá chovendo lá fora, não sei o quê. No agro, choveu no dia errado, muda a história. Choveu mais, muda a história. Não choveu, muda a história. Calor mais do que... muda. Então, assim, essa talvez é a magia do negócio e por isso que o agro tem tantas oportunidades. Você falou de educação. Essa é uma das razões também da educação. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você está próximo, quanto mais você quer saber dos detalhes, você vai precisar de educação. E a agricultura no Brasil é muito jovem. A agricultura no Brasil, Mato Grosso tem 20 anos. Cara, 20 anos... Não é nada. Nem começou a agricultura no Mato Grosso. E nós já temos toda essa potência. Imagine a hora que, de fato, a educação entrar, né, as pessoas tiverem mais pessoas com conhecimento, né? A educação, o cara não sabe ler e escrever, mas usar mais ainda a tecnologia... Aliás, o Brasil é o país que mais usa tecnologia, mas
ainda com mais intensidade, né? Cada metro quadrado, né? Tinha um pesquisador, né? Infelizmente ele já faleceu, que falava muito de olhar um metro quadrado. Quando a gente começar a olhar cada metro quadrado, a gente vai ter sucesso. Hoje não é mais metro quadrado. E que tal a gente olhar cada planta? Talvez a gente consiga com IA e com satélite. Talvez consiga. Imagine, eu acho que talvez nós vamos conseguir em 10 anos, não é mais a solução por uma área maior, talvez vai ser por planta. Então, assim, o espaço é muito grande e não tem jeito, é educação. Se não tiver ou não evoluir, não tem jeito, né? Não tem nem como dirigir uma máquina mais, se não tiver educação, coisas mais básicas. É verdade. Não tem como você calcular, não tem, né? Não tem nada. Então, educação tem um espaço muito, muito, muito grande. E não é só no técnico, tá? Vai de agronomia a economia, vai de IA a RH, vai de compra de fertilizante direto lá da China, né, a exportação para os Estados Unidos. Então, o universo é muito grande, né? Tenho falado para algumas pessoas, cara, claro que o mercado onde que a gente está inserido aqui de defensivos, ele é muito grande. Mas quando a gente dá um zoom e olha para cima, ele é desse tamanho. Então, cara, dá uma olhada pro outro lado ali, ó. Viu? A oportunidade, que tem aqui? A oportunidade tá ali. E educação, Rodrigo, talvez é uma das coisas que mais vai ter de oportunidade. Em diferentes setores, capacitação, vai ser o... já está em alta e vai continuar em alta. Vai continuar. E nessa linha do relacionamento, teve algum projeto ou ação que marcou, né, a sua carreira, que te repensou a forma de conectar, de estar próximo do cliente? Cara, teve, cara. Há 10 anos atrás, né, a gente lançou um produto e esse produto, naquele momento, foi no segundo ano, ele teve um problema muito grande. Ele deu um problema nas lavouras, assim, bastante grande. A turma vai reconhecer, não vou falar, mas a turma vai reconhecer. Não precisa falar. E naquele momento nós tínhamos duas maneiras de atuar com aquele problema. Deixava do jeito tradicional que vinha até então, deixa acontecer, deixa reclamar, berrar e vai se resolver e tal. Ou foi a dizer que, cara, vamos mudar o jogo? Nós estávamos lançando um produto que nós acreditávamos naquele produto. Lembra que eu falei que a primeira coisa tem que ter um produto bom? Cara, foi uma infelicidade que aconteceu. Mas só que nós tinha tanta certeza que o produto era bom que nós precisava passar aquele momento. E a minha experiência que eu quero compartilhar é que naquele momento nós tomamos uma decisão que mudou a empresa e mudou talvez o cenário brasileiro de como nós encaramos o produto, o problema de frente. Parece isso óbvio, mas não era óbvio até 2015. As empresas de defensivo, elas jogavam a culpa, porque choveu demais, porque era o sol. Lembra da fábrica a céu aberto? Uhum. E naquele momento falar, cara, eu não sei ainda o que é o problema, mas eu vou te ajudar. A primeira reação foi, eu vou estar do seu lado. Então talvez o que eu falei, cara, pra mim, e aí mudou toda a relação com o produtor. O produtor, naquele momento, cara, essa empresa, quando dá um problema, ela tá do meu lado. O ponto é que de 2016 até 2020, né, o produto saiu de 0 para 45% do mercado. Um estouro. E eu diria que depois nas pesquisas, todas elas tinham o produto, o fator produto, o produto realmente era bom, mas tinha outros produtos bons também. O nosso era bom porque era nosso, né? Mas o atendimento e a maneira de você abordar o problema fez toda a diferença. Então esse para mim foi um dos casos mais... Isso é construção de marca. Construção de marca. E a marca, naquele momento, a marca do produto ficou maior e depois a marca, a mãe inverteu. Mas isso é uma coisa que me marcou, né? E que foi a maneira. Nós tínhamos duas maneiras de abordar. Eu falei, não, nós vamos encarar. Teve um custo, mas a gente colocou como custo de marketing, de atender o cliente, o agricultor, de estar próximo, né? E fez toda a diferença. Foi toda a diferença de você estar... E naquele momento, ainda não tão forte como é hoje, nós tínhamos o famoso lead. Eu que daí na hora o cara, para atender, faz a ficha, né? E aí, no fim, aquilo lá se tornou o maior ativo nosso. Porque eu sabia exatamente quem era o cara, porque o cara tinha que descrever para depois, posteriormente, a gente atender ele. Então ele descrevia com o maior prazer, ele parava, preenchia toda a ficha. Eu sou o Rodrigo, planto aqui e tal, Cara, aquilo que era para ser um problema se tornou para a empresa o maior dos ativos, até hoje um dos maiores ativos, que é aquela relação, e desde então ela permanece forte. Que então, história. Isso acho que são coisas
No caso aqui, o meu caso é aproveitar um problema, que parecia um problema, né? Agora ferrou o mundo e fazer. Encare o problema com a oportunidade, cara. Então, isso eu levo agora desde sempre. Nunca mais tive um problema daquele tamanho, mas todos eles a gente tem conseguido tratar dessa maneira e funciona para você. Quando você tem um problema e a marca te trata assim, você volta a comprar da marca. Sim. Então por que no agro não pode ser assim? Então a gente Eu, conseguiu também fazer essa inversão aí que é bem importante. né, eu concordo 100%. Lembro o começo da agência, o mercado de agência também sempre tem problema com evento, não tem como, né? A gente sempre vai ter sempre vai ter alguma coisa a ser corrigida. E muitas vezes as pessoas já vêm ou de mercado ou de criação que quer esconder aquele problema, né? Não quer contar para o cliente. Eu sempre fui assim, gente, deu problema, a gente vai falar, a gente vai assumir a responsabilidade, a gente vai achar a solução. Se depois ele não quiser fazer um próximo, tudo bem, mas assumam o que está acontecendo. E se não for culpa nossa, mas a gente também ajuda. Né? Isso tem a ver também. Você está falando da tua empresa, ou no caso da empresa que eu estava, mas tem a ver com você como profissional. Tem a ver com valor. Porque no final não é a tua empresa, quem falou foi você. É o meu nome. Não, a decisão foi sua, CPF. Sim, sim. E aí tem a ver com a construção da tua marca, da tua marca pessoal, né? Sem dúvidas. Porque a marca por si não fala, é as pessoas que falam sobre ela. Então quando você tomou essa decisão, eu tomei ela atrás, claro que eu representava uma marca, mas a marca ela não fala. Alguém foi lá e no microfone falou, ó, nós vamos fazer assim. E quando você assume dessa maneira, você também pessoalmente assume uma grandeza maior como profissional. A tua marca pessoal fica muito maior. Sem dúvida. Você cresce como profissional e tudo mais. Então é uma coisa legal. Isso me ajudou na minha carreira, tá? Esse tipo de atitude me ajudou pra caramba, né? Integridade. Aí dá pra explorar alguns valores Exatamente. em cima disso. E não lembro a última vez que a galera tentou esconder alguma coisa. A gente vira Legal. cultura empresarial. Legal, Aí isso você é consegue importante. implementar Isso é importante. e manter. Isso é importante. Uma bela história. Muito legal. Izinho, olhando pra frente, o que vai acontecer nesse relacionamento entre indústria, campo? Temos uma série de coisas aparecendo, já acontecendo. Qual que é o grande movimento que você enxerga? Cara, o grande movimento, assim, o poder que estava nas grandes marcas, ele tá se diluindo, indo cada vez mais para o consumidor. Isso é no varejo, mas também no agro. Ele foi Tudo. Ele foi, assim, ele tava mais parado, tava mais atrasado no agro, mas talvez nos últimos 3 anos a velocidade foi tão grande que ele tá muito parecido com o varejo. Então, assim, se você é uma marca ou se você é uma agência, esse comportamento ele já existe e ele não é só no varejo, é no agro também. O poder o poder tá no indivíduo. Tá no indivíduo que vou sair daqui, vou querer comprar alguma coisa e o poder tá em mim, vou comprar onde que eu quiser, do jeito que eu quiser, da marca que eu quiser. Se eu quiser comprar digital, online, quiser pagar com Pix, cartão, faz do meu jeito, não como você, como marca, quer vender para mim. Isso no agro não existia. E tá migrando também. Então, esse é um primeiro ponto que, cara, vai ser hard você conseguir e cada um é diferente, tá? E aí uma tendência seria o GC? Pode ser. Pode ser? Pode ser também. Aí, assim, aí você vai começando a abrir as possibilidades de como atuar. Essa é uma possibilidade. A segunda tendência que eu vejo, assim, muito mais marcas entrando e marcas fortes, né? Marcas, por exemplo, o Sumitomo que eu falei, né? 400 anos, 5 aqui. É um jeito. Mas tem muita marca nova surgindo. Isso é bom pro mercado. Sim, mas pode acontecer do Fernando Sorocaba inventar uma marca. Pode. Então, assim, isso ainda não existiu, mas pode ser. Pode acontecer. Pode. Então, assim, como você, como marca, o produto, se posiciona e acha teu espaço lá dentro, né? Então tem a ver com isso. E assim, achar que no agro é diferente, não é. Então, de novo, mais uma dica, galera. Ah, porque na agricultura é diferente. Esquece. Já no final mudou. do dia é uma pessoa que nem nós, que tem a mesma vontade, que quer ser bem tratada, que quer num lugar legal. Só a única coisa que, em vez de vir trabalhar aqui no escritório, ela trabalha, a fábrica dela é a céu aberto, mas o resto é igual. Quando você toma consciência disso, você vai opa, então eu preciso fazer um evento melhor, preciso atacar essa pessoa aqui, fazer uma experiência dessa maneira, que tanto faz para o varejo quanto para...
as marcas nem todas elas entenderam esse movimento. Entendeu? Tem ainda um pezinho no tradicional. Não, eu tô aqui... Parou no tempo. Parece que daí quando das 8 às 18 é agricultor, daí o cara muda. Não, meu amigo, é a mesma coisa. Então, tem um desafio ainda de descolar, mas eu acho que o grande desafio, a gente tem falado das marcas, Rodrigo, mas sabe onde que vai estar o grande desafio? Pro agricultor. Porque você imagina agora você como agricultor e pecuarista, nesse mundo onde tem todas essas confusões aí. Muita informação, muita disponibilidade. Como é que você vai tomar... Porque o problema continua o mesmo. A tomada de decisão ficou mais difícil. Muito mais complexa. Num primeiro momento ela ainda é boa, porque tem vantagem, depressão de preço, não sei o quê. É uma vantagem, eu acho que tem uma acomodação. Uhum. Mas no cenário que eu acho que também de médio prazo vai virar um problema. Porque vai ter muita coisa para ele... disponibilidade para ele, e o único problema para resolver, continua querendo matar a lagarta. O problema é o mesmo. Mas tem um leque de opções. Que vai desde o produto, a hora, o bico, cara, é muita coisa, e quanto mais passar o tempo, mais quebrada fica, mais específico fica esses pontos aqui. Então, esse para mim, a gente tem olhado, claro, do lado da indústria, mas cara, como é que o produtor vai se encarar, como é que eu consigo ajudar ele a tirar essa dor, a aliviar essa dor dessa preocupação e deixa ele se preocupar com outra coisa, né? Para mim aqui tá essa grande mudança que talvez ninguém tenha falado ainda. É o que eu tenho visto, pro outro lado. Eu tenho visto de outros mercados, tá na construção de ecossistema. É moda falar isso, mas estão martelando muito nos ambientes que eu tenho frequentado lá com o Flávio Augusto e tudo mais. Mas assim, a empresa que tem a solução do A ao Z, provavelmente é ela que vai ser escolhida, porque eu não quero escolher 10, 20, 30 fornecedores ou parceiros, eu quero um só. Cara, você resolve a lagarta, você resolve a sustentabilidade, ufa. Que alívio. Resolve tudo para mim. Então, talvez tá por aí, né? Pode se ser. Pudesse explorar. Pode ser. Eu acho que, assim, e já tem sinais disso, tá, Rodrigo? Já tem sinais bem fortes disso, de empresas que não tem, mas se aproximando de outras empresas. Fusões vão acontecer. Então, assim, pode ser um caminho bem provável isso que está falando, de ter esses ecossistemas, e não necessariamente a empresas precisam fazer fusão. Ela pode estar junto, vão oferecer, ser o go-to-market junto, Sim. Na hora de chegar e falar que alguém gostou. Uber fez agora com, não sei se foi com iFood, alguém fez algum movimento nesse sentido. Então... legal. Mas essa para mim é uma preocupação bem grande. E assim, o que vai mudar também cara, a história da conexão, né? Não sei se todo mundo, eu sempre conto essa história, né? E ela é bem marcante pro agro. Tem um divisor de águas na conexão no agro, né? Janeiro de 2022, não sei se você lembra o que aconteceu em janeiro de 2022. Janeiro 22? Sobre esse assunto, conexões e não. Nosso amigo Elon Musk lançou a Starlink. E esse fato... Nossa, isso mudou tudo. Mas esse fato, porque agora todo mundo tem Starlink, não. Só que a questão é que antes no interior, para você ter uma conexão, você tinha que ter uma torre. Era terrível. Não, a torre, sabe a torre de sinal? Sei. Hoje tem. Eu tenho família interior de Goiás. Isso, a torre, a famosa torre. Sim. Mas então vamos colocar uma torre. Uma torre, sabe quanto custava uma torre em janeiro de 2022? Mais ou menos R$1 milhão. Meu Deus. Aí caiu para R$2.000. Não sei se é muito pouco, né? Mas era R$1 milhão, era um dinheiro importante. Sim, caramba. O mesmo a torre agora, ela custa R$200 mil. Sem, sabe, só pelo fato da concorrência. De ter alguém que fala assim, cara, beleza, eu vou lá, o cara compra e muda o jogo. Então, esse fato fez com que diminuiu o número de torres, não, agora tem muito mais gente colocando torres. Não é que, claro, tem esse link, mas o que aconteceu é que tem mais gente colocando torre. Porque agora 200 mil, a referência era R$1 milhão, agora 200 mil... Dá pra colocar. Então, assim, isso mudou o jogo também, tá? Então, são coisas novas que a gente ainda não viu, ainda não conseguiu medir o impacto dessa, claro, de uma Starlink propriamente dita, mas dessa pulverização ou essa cobertura maior, já se fala quase em 80% de cobertura, isso era 50%, 60% há pouco tempo atrás. Isso muda o jogo. Isso talvez o nosso podcast chegue agora nesses caras que não tinham conexão lá. Eu ia desde pequenininho, eu vou pra roça, nunca teve internet. Agora, Starlink, todos os meus tios colocaram tudo. Pronto. Então, assim, mudou. Então, Pôs na caminhonete, leva pro meio da lavoura.
Isso ainda não sei qual é o impacto dessa mudança, né, que tem positiva. Eu tô falando impacto sempre positivo, né? Para negócios, para agricultura, para o go-to-marketing, chega conteúdo lá agora. Então é uma maneira, de, lembra dos creators? Talvez o creator agora chegue lá no cara. Por isso que a história técnica, então, se você vai tentando olhar separado, quando você monta um mapa, você vê que as coisas estão tudo meio conectadas, né? Os creators aumentaram, talvez porque a conexão agora tem, o cara consegue chegar no conteúdo, o cara, opa, eu vi teu vídeo lá. Então, porque agora tem conexão. Interessante. Então tem várias coisas acontecendo que tem, o futuro, ele é muito legal do agro, tá? Ele é muito legal e ele tem coisas bem legais para acontecer aí, fora outras coisas que vão vir aí. Muito bom. Zinho, pra gente fechar, senão a gente vai esticar esse papo aqui, vamos emendar no evento que a gente vai amanhã. A pergunta que eu tenho aqui é: qual foi o evento que te marcou e por quê? Cara, o evento que me marcou, acho que foi uma das primeiras, foi da Expo Direto Cotrijal. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Pelo sotaque, todo mundo já Dá pra perceber. Eu sou natural lá de Erechim. E um dos primeiros eventos que aliás, eu fui em todos os anos, né? Já fazem 25, eu fui em todos. Esse ano eu fui, o ano que vem de novo é uma feira gigante, né? Mas no primeiro que nós fomos lá, né, que eu participei, como eu era um RTV, um vendedor lá da empresa que eu trabalhava, né? Eu cheguei lá e vi aquele tamanho e vi a quantidade de agricultor, porque naquele momento meu chefe falou, você tem que ir lá visitar um agricultor, 2 por dia, né? Enfim, tem toda uma roteira. E eu olhei aquele negócio, cara, como é que eu vou fazer meu objetivo aqui visitando 2, 3? De repente eu chego numa feira, eu nunca tinha ido numa feira. Cara, eu falei, toda aquela gente, agora eu entendi porque tem que ter em feira e agora nós vamos vender. Então, aquilo me marcou de um jeito, né? E eu acho que talvez essa minha paixão por esse assunto, ela talvez por isso que ela me marca tanto, né? E tem outros detalhes da feira, mas ali me despertou, cara, que feira, go-to-market, né? Hoje esses número de clientes, essas coisas aqui que tá, aprendi sobre isso, né? Me startou naquela feira, tá? Foi no ano de 2001, 2002, foi a primeira feira da Expo Cotrijal, esse ano vai ter de novo, e que eu vi aquela, cara, eu entendi. Sabe quando dá aquele... Não, você falou e eu falei, agora eu entendi o que é uma feira, por que é importante ter o stand, porque tem que estar preparado, assim, né? Talvez, claro que eu tenho muito mais consciência hoje, mas ali fez com que, inclusive mudou minha carreira, tá? Porque daí eu preciso ser mais, eu posso ser mais, eu quero aprender mais. Enfim, essa pra mim foi aonde que eu guardo com o maior carinho e tenho boas lembranças que mudou a minha vida. Aquela feira, a primeira feira da Expo Direto, Cotrijal e Inametoc. Todo mundo convidado, tem stand da Sumitomo lá também. Muito bom. Em março, na primeira semana de março. Muito bom, muito bonzinho. Obrigado pela conversa. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Com certeza vão ajudar muita gente com esse tanto de informação que passamos, conversamos. Eu aprendi muito, já quero passar ali para a turma, gente, a gente vai mudar agora algumas coisas nas nossas apresentações de stand de feira. E, pô, gostei demais. Queria deixar um espaço, se tiver Instagram, LinkedIn, onde que o pessoal acha, da Sumitomo também. Tá bom. Bom, prazer estar falando aqui, compartilhando. Eu adoro compartilhar, não tenho problema nenhum de compartilhar. Quanto mais gente souber, melhor para a agricultura, melhor para o agro, melhor para o profissional. Eu trabalho na Sumitomo, então @sumitomochemical.com.br. Chemical com CH. CHM. Chemical. Chemical, boa. Então no Instagram, LinkedIn, né? A gente tá lá tem informações todos os dias, muita coisa legal. Nós temos muitos conteúdos bem legais para quem quiser ou quiser falar ou tiver dúvida sobre agricultura, Sumitomo. E a minha @EAFZin. EAFZin. Também estou bastante ativo lá, quiser trocar uma ideia, marcar, falar comigo, eu estou sempre à disposição. E é isso. Muito obrigado. Muito bom, muito obrigado. E os nossos aqui para a gente fechar, o @como você marca do nosso podcast, o meu @Rovitor, onde eu falo mais para donos de agências de eventos. Então, o meu programa de educação executiva tá ficando pronto, então logo a gente coloca no ar. E da agência @fito.ag, onde a gente mostra os bastidores, os nossos eventos, os projetos todos que a gente executa aqui no Brasil e também no exterior. E claro, já ia me esquecendo, deixa o like, segue, faz aí tudo que tem para continuar, né? Pra gente continuar o nosso esforço aqui de trazer um conteúdo rico para vocês. E quem tá aí no agro, quem tá no campo, compartilha com todo mundo pra gente trazer ainda mais esse público maravilhoso para a nossa audiência e continuar nos acompanhando.
E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.